Por que Renê? Porque aqui na Irlanda é fácil para eles falar meu nome Renê. Eles sempre falam Renê. E Gilligan porque é meu nome irlandês, nome de casada. 1, 2, 3, go. Eu sou Renê Gilligan, tenho 51 anos e moro na Irlanda. Eu vim de Minas Gerais, né? Tô morando na Irlanda agora há 7 anos. A ideia principal do meu canal é falar sobre o intercâmbio a partir dos 35 anos. Então, a minha história, eu nasci no interior de Minas. Meus pais eram trabalhadores, né, na roça, na fazenda. E esse lugar que eu nasci, um lugar bem pobre, assim, em condições. Quando eu tinha uns 7 anos, meus pais se separaram e nós mudamos para a capital, que é Belo Horizonte. E ali a vida foi passando, né? Nós fomos vivendo. Um dos motivos de eu ter chegado aqui tarde, né, aos 44 anos de idade, foi justamente porque tudo na minha vida aconteceu tardio. Eu demorei na escola porque nós vivíamos mudando. Eu fui reprovada algumas vezes. Isso é bom não contar. E aí, mas tinha uma coisa boa que eu sempre ouvia do meu pai e que eu sempre guardei. Ele sempre falava, vocês estudem para não ser como eu. Eu cresci ouvindo meu pai falar isso, vocês têm que estudar, filho meu tem que estudar. E eu assimilei aquilo e na minha cabeça eu sempre pensava, não, eu tenho que estudar, eu vou fazer faculdade, eu vou ser alguém na vida, né? Essa é a palavra mais certa para aquela nossa época, ser alguém na vida. Eu quero viajar, eu quero fazer várias coisas e depois me casar. Casar estava no último da lista. A vida continuou, né, na cidade grande, na capital. Os problemas também, vindos de pais separados. Quando eu tinha 12 anos, eu fui adotada por uma família do coração. E aí, a minha vida mudou da água para o vinho, né? Porque eu pude ter paz, eu tive um lugar, uma casa, uma família, uma cama para dormir. As coisas pareciam estar normais na minha vida. Quando eu tinha 23 anos, eu decidi mudar para o Rio, arrumei um trabalho. Eu tinha lá atrás, né, ainda em Minas Gerais, eu tinha feito o curso de auxiliar de enfermagem e eu trabalhei um período lá e adquiri experiência e falei, então, morando no Rio, eu vou poder buscar um trabalho no hospital, continuar, fazer biologia à noite, trabalhava de dia, fazia faculdade à noite e fui fazendo isso, que é o normal que todas as pessoas fazem, né? Se você quer alguma coisa, você tem que se virar, tem que correr atrás, tem que fazer projetos de vida. E isso eu fiz, me formei em biologia, comecei a dar aula, continuei trabalhando na enfermagem, porque aí eu passei no concurso público como técnica de enfermagem da Prefeitura do Rio. O meu sonho era ser pesquisadora na Fiocruz, mas eu tinha que sobreviver, como eu falei, né? Tinha que sobreviver, então não pude me dedicar. E depois de 2, 3 anos, eu resolvi fazer faculdade de enfermagem. Como eu já tinha feito uma faculdade, eu tive abatimento de matérias. E nesse abatimento, eu reduzi o meu tempo para 3 anos. E no período dessa faculdade de enfermagem, quando uma empresa do Canadá foi fazer uma entrevista, foi fazer uma palestra na escola, na faculdade, para recrutar enfermeiros. Só que eu estava com 37 anos de idade, não falava inglês, né? Falava lá umas palavrinhas, mas não era suficiente. E quanto mais próximo ficava dos 40 anos, menos chances eu ia ter de ser contratada. Aí foi o fim, né? Eu vi meu mundo desabar e comecei a ver que a idade ia pesar na minha escolha, na minha vida, em tudo que eu fizesse daqui pra frente. Aí terminei,
a faculdade meia borocochô e apareceu uma nova oportunidade para mim, que foi fazer o processo seletivo para trabalhar na Itália, que era um processo de governo com governo, governo brasileiro com governo italiano. E não tinha nada de idade, então eu fiz uma festa, porque não importava a idade. E eu sempre gostei da língua italiana, então eu já fazia italiano. E aí eu falei, vou aplicar para ir para a Itália. E o enfermeiro já saía com o trabalho arrumado. E eu, no fundo, tinha essa esperança, né, de sair do Brasil com o trabalho. E aí comecei a fazer o projeto para ir para a Itália. 3 meses depois, quando eu chego no escritório para dar continuidade, tinha sido suspenso o projeto, porque começou a crise de 2008. Pronto, aí eu falei, pronto, tô perdida. Várias tentativas, tudo em vão. Talvez eu desista disso. Pensei comigo, mas meu sonho continuou, né? Porque era uma coisa que vinha, que estava no meu coração, e eu continuei com aquele sonho. Fiz várias tentativas que não deram certo, projeto de trabalhar no verão nos Estados Unidos. Primeiro fui tentar o visto, não consegui o visto. Fui tentar para ser au pair, também não tinha como, porque tudo dependia da tal da idade, que eu já estava lá, avançada em idade. Eu estava no auge de 43 anos, né? Quase 44. Até que um dia eu cansada, vindo do trabalho, e quando eu olhei assim na traseira de um ônibus, estava escrito: você que tem o sonho de morar fora, estudar no exterior, agora é a sua vez. Venha para a feira do estudante no dia tal, que essa é a sua chance. E eu olhei aquilo e falei, pronto, vou lá ver o que é isso. E eu tinha na minha mente aquela preocupação com a idade e também com a questão da cor, né? Porque ser negro no meu país é uma coisa, ser negro em outro país é totalmente diferente. Eu nunca tinha saído do Brasil. Me organizei e fui para aquela feira do estudante. Para quem não sabe, né, feira do estudante ou salão do estudante, agências de intercâmbio alugam um espaço. Esse aconteceu num hotel em Copacabana. E ali cada empresa vai vender o seu curso. E eu cheguei ali e me deparei com uma pessoa, ele estava entregando folheto, Salve-me, era da Egali, né, a companhia que depois eu vim para a Irlanda. E ali, ele entregando aquele panfleto, eu parei, conversei com ele e ele falou, olha, nós temos um projeto da Irlanda. Aí perguntou se eu conhecia a Irlanda, eu falei que não. Aí ele falou, você conhece a banda U2, o Bono? E eu lembrei, falei, eu sei o Bono. Não tem problema nenhum você ir com essa idade, não tem problema nenhum sobre cor. A Irlanda é um país que de braços abertos, né, recebe todo mundo, você pode trabalhar, estudar. E assim eu fiz. Ele falou, não, se você então quer, vá, mande um e-mail, né, para a agência e vá lá que alguém vai te atender e vai te ajudar no projeto. E assim eu fiz. Então, eu sempre tentei estudar inglês. Eu sempre tentei estudar inglês no Brasil, me esforçava, mas a coisa não fluía. Nos 3 últimos anos, antes de vir para a Irlanda, né, eu comecei a estudar inglês e aí eu falei, oba, vou me dedicar e vou aprender o tal do inglês. Aí me chamaram para fazer hora extra no trabalho. Eu deixei o curso de inglês, fui fazer hora extra. Resultado, o inglês estava lá no zero, só no how are you. A barreira para aprender o inglês para mim é que no Brasil, né, você estuda inglês 2 horas na sala de aula e depois você sai dali e a vida continua normal. Você tem que ter muita determinação, muito foco, muita coragem e estudar muito. E isso eu não fazia. Por quê? Eu precisava viver, eu precisava sobreviver. Eu tinha que pagar meu aluguel, eu tinha que viver a minha vida
para depois pensar no inglês. Então eu tentava colocar tudo junto, mas eu tinha que escolher uma no final da história. E aí eu deixava o inglês de lado. Então eu sabia muito pouco de inglês. Bem mais pro final eu consegui evoluir um pouco mais, porque aquele tal do verbo to be, que nós reclamamos bem, mas ele é a base de tudo, eu encontrei uma professora que me ensinou o tal do verbo to be. E aí eu aprendi o tal do verbo to be, nunca mais esqueci. E aí eu comecei a dar forma na minha fala. Mesmo assim, falava pouquinho, mas eu me dedicava, eu me esforçava. Mas não tanto quanto eu deveria. Eu ia completar 44 anos, porque estava já no final do ano, me parece. E eu então me organizei, fui na agência, conversei, fiz o projeto e comemorei meu aniversário de 44 anos com a família, com os amigos. Meu aniversário é em julho, né, 25 de julho, então eu passei esse período na casa dos meus pais, da minha mãe, com minha família toda me despedindo. E no dia 31 de agosto de 2012, eu embarquei para a Irlanda. Então, assim, eu acho que agora chegou o tempo, né? Aos 51 chegou o tempo de começar fazendo outras coisas, porque a vida é um ciclo, e cada tempo acontece alguma coisa, cada tempo você muda. Então, a ideia principal do meu canal é falar sobre o intercâmbio a partir dos 35 anos. A minha missão é continuar na minha vocação. Eu misturo missão com vocação, porque por vocação eu sou enfermeira, então a minha vocação é cuidar. Continuo na minha vocação, mas mudei o foco. Então, assim, a minha missão é mostrar para as pessoas que tudo é possível. Se você acredita em você mesmo, se você faz um planejamento, se você tem um sonho, você pode realizar. Por que 35 anos? Porque foi quando eu comecei com a ideia de fazer intercâmbio. E eu vejo que tem muita gente que já passou dos 30, 35, 40 e que às vezes quer fazer o intercâmbio e tem um pouco de receio. Então é isso que eu quero fazer, mostrar para as pessoas que mesmo você tendo uma idade avançada, mas você pode fazer, você pode realizar os seus sonhos. Pode ser que demore um pouco mais, porque você não, né, tem outras coisas para fazer além do intercâmbio, mas você ainda pode fazer sem nenhum problema. E arcar com as consequências também. Se você decide, então você está saindo da sua zona de conforto e começando um novo projeto, uma nova caminhada. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui no meu canal. Então, pessoal, mais vídeos sobre como mudar de vida a partir dos 40. Mas podem me seguir também se você tem 15, 20, 30, 50, até 100. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Aê! Cortando. Você em casa pode fazer da melhor maneira. Oh, pleasure, yes. Yeah. Thank you, Oliver.